eu quero confidenciar uma coisa pra vocês, que eu nunca falei pra ninguém. Nesse vídeo, você vai ouvir algo sobre Tami Miranda que você nunca ouviu em nenhum lugar. Eu te garanto que vai valer a pena você ficar comigo até o final desse vídeo. Nós vamos assistir 2 entrevistas de Tami Miranda e depois dessas 2 entrevistas eu vou te mostrar o diagnóstico que Tami Miranda recebeu, que muita gente ainda não está sabendo. E também vou te falar coisas que você nunca ouviu falar sobre Tami Miranda. Vamos lá? Em relação à polêmica que teve no programa do Ratinho, eu vi, o Ratinho é um cara excepcional e acredito que ele vem aqui nesses próximos encontros. Ele é um cara que fala rasgado as coisas e na hora que ele foi te chamar, você estava ali na espera do programa, ele meio que falou assim, como que eu chamo, se é ele ou ela? Você ficou putaço e foi embora. Por que você foi embora? Na verdade eu nem fiquei putaço, tá? É mais uma questão da gente começar a educar realmente as pessoas. Porque por mim, é o que você falou. É verdade, não é verdade? Para mim tanto faz. Então realmente para mim tanto faz ele trocar o meu gênero. Porém, tem muitas pessoas que sofrem com isso. Tem muitas pessoas que se sentem mal com isso, que se sentem agredidas com isso. E se a gente não começa a educar, se a gente vai sempre fica na turma do deixa disso, ele já é mais antigo, ele não falou por mal. Nunca a gente vai educar as pessoas. Então, a gente às vezes precisa ter um posicionamento um pouco mais firme, não só por mim, por um todo. Por mim eu ia falar, pô, Ratinho, errou de novo, cara, já deu, né? Vai, próxima. Você é um apresentador que está aí há 200 anos na TV, você pode estudar só um pouquinho o seu entrevistado, né? Você também não precisa errar toda hora. Eu poderia zoar com ele ali, no ar, no palco. Porém, se a gente não faz uma coisa que toma uma proporção muito grande, hoje nós estamos falando sobre isso aqui, no seu programa, que é uma proporção gigantesca. Não seria nem falado sobre isso. Iria passar batido mais uma vez. Então a gente não educa. Eu percebi. E ele pediu desculpa, mandou desculpa, alguma coisa? Não? Pediu nada. Ele é o cara... Ele não deve ter nem entendido por que eu fui embora. Mas pra quê? Foi embora por quê? É frescura. Me fala uma coisa. E com o Bolsonaro? Toda vez que eu lembro de você, eu lembro do vídeo no Super Pop. O Bolsonaro e você ali num pé de guerra. O Bolsonaro estava explodindo ali antes da eleição, ele era deputado ainda. E eu lembro de você ali meio que querendo controlar aquela fúria do Bolsonaro e ele te deu um corte, o corte ficou famoso. Como é que foi aquele corte ali? O que aconteceu? Você sabe que eu nem lembro desse corte, né? Qual Mentira, foi? Mentira, não é possível. Não lembro. O que ele falou? Você lembra? Eu não lembro. Eu lembro que ele falou alguma coisa. Eu lembro que é mais ou menos assim, que ele falou que tinha que descer bala mesmo em bandido, um negócio assim, você não, tem que ir na paz. Aí ele falou, então sobe no morro, numa incursão com flores. Foi isso mesmo, não, sobe no morro e com flores, isso, né, e pede paz e tal. E aí virou um corte assim, aquele corte. Eu entendo o posicionamento dele, e de verdade, o Bolsonaro ele é um grande personagem. Eu entrevistei ele no Raul Gil, ele é uma pessoa fora das câmeras e uma pessoa na frente das câmeras. Ok, esse jeito mais rústico dele vendeu e tal, em relação a ele ser um cara extremamente conservador, ok, não tem problema nenhum, é só da mesma forma que ele gosta de ser respeitado, ele respeitar os outros. Eu acho que isso é uma questão só de respeito, a gente precisa ter respeito mútuo. Mas em relação a bandido bom é bandido morto, sobe no morro com flores, a gente tem que tomar cuidado com a proporção que a gente fala. Porque imagina eu e você aqui, numa dimensão dessa gigantesca, e falar, bandido bom é bandido morto mesmo. Tem uns loucos que vão sair matando todo mundo por aí. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, quando a dimensão é muito grande. Então essa responsabilidade... eu entendo que ele é muito verdadeiro, que ele fala o que ele pensa, mas você também fala o que você pensa, porém com responsabilidade. Eu vou te contar um episódio, uma situação que aconteceu comigo, e aí foi na minha imaturidade, lá dos meus 18 anos, quando eu assumi. Eu estava num programa de TV da Luciana Gimenez, ela me entrevistando, a gente ao vivo. Naquela época estava assim, um boom gigantesco, porque eu tinha acabado de assumir e tal, não sei o que, sei lá, 30, 20 anos atrás,
era outra dimensão falar sobre sexualidade na televisão. E quando acabou o programa, a Luciana Gimenez falou para mim: então tá, você tá aí, tá bem, tá feliz, o que você tem para falar pro público lá de casa? Olha para essa câmera e fala pro público lá de casa. Eu olhei para a câmera e eu me sentia muito feliz naquele momento de estar me sentindo livre para ser quem eu era. Eu olhei para a câmera e falei: você que está aí me assistindo, se você é como eu sou, sente da forma que eu sinto de verdade, não é para fazer tipo nem nada, olha para o teu pai e para tua mãe agora e fala: eu sou gay, pronto, acabou. Marçal, você não tem noção. Terror. Não, você não tem noção o que aconteceu. Mas assim, naquela época era Orkut, pra você ter uma ideia. Mas uma enxurrada de gente falando, assim, algumas pessoas falando: poxa, obrigado, eu falei, minha mãe e meu pai me aceitaram, hoje eu sou mais feliz. Só que milhares falando: eu falei, meu pai desceu o cacete em mim, e agora o que eu faço? Qual que é o plano? Meu pai, você estava sem plano, você falou, só fala. Eu falei e meu pai me expulsou de casa, e agora? Eu moro onde? Que casa? Você vem aqui eu vou pra pra casa. onde? Você manda vir todo mundo pra sua casa? Você vai fazer o quê? Cara, mas deu um rebuliço que eu falei: olha a responsabilidade do que a gente fala. Eu não tinha noção. Falei: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço com isso? E é uma imaturidade, então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente fala, ainda mais um cara representando o Brasil todo. Isso é coisa. O que foi a maior loucura que alguém te pediu ali na vida aí? Nessa questão sua de fama, talvez na política ou no direct aí no Instagram. O que foi assim? Você fala: mano, que absurdo foi esse? O que essa pessoa pediu? O que foi? Já me pediram uma vez para eu doar um rim. Doar um rim? Tipo assim, aleatório. Não contou nem um storytelling, tipo assim, a minha filha precisa. Não, tem a história. Sim. E tal, não sei o que, a gente não tá conseguindo e tal. Eu queria ver se era compatível, já que você não bebe. Brincadeira. Mas, já que você não bebe? Mas, você não bebe, não? Não bebo. Entrou? Oh! Quem já roubou seu coração? Não, meu coração, ele tá... Não, alguém já tomou, não é possível. Roubado, trancafiado. Não, fala assim, você ficou apaixonado, ou no percurso aí você chega a ficar de cama por causa de um amor, ou uma paixão. Mas aquelas paixãozinhas, porque hoje o meu coração... Seu coração é de pedra da minha esposa. hoje? Não, é da minha esposa. Tá, mas... Não, eu falo assim, aquele negócio que você ficou de cama. Pode ser de adolescente, pode ser... É que eu fiquei de cama bem pouquinho. Vai, um dia de cama serve pra você? Um dia. Me fala uma coisa. Sabe por quê, Marcelo? Eu sempre encarei as coisas, as realidades que acontecem, muito com a realidade. Eu já peguei uma namorada minha, esse corte vai ser sensacional, porque toda vez falam que é a Andressa, minha esposa, coitada. Ó, já vou começar falando: não é a minha esposa que aconteceu isso, porém, eu já peguei uma vez uma ex-namorada minha na cama com outra. Eu cheguei do trabalho, eu tava viajando, eu fazia eventos com a minha mãe, e eu ia chegar tipo 5 horas da tarde, eu cheguei meio-dia, na minha casa, entrei e estavam as duas na cama. E a pessoa que estava com ela era conhecida? Conhecida, sempre conhecida. Sempre, né? Cuidado com os conhecidos. Ninguém dá pro inimigo. Não. É perigoso os conhecidos. Pega outra coisa aí. Sempre conhecido. Também eu sofri meia horinha e já estava tudo certo. Uma pergunta que eu acho que vale a pena ser feita. Você acha que existe a possibilidade de um dia me virar e falar assim: não, eu quero desfazer o que eu fiz em relação à opção sexual? Você já avaliou isso? Isso já passou no seu coração? Marcelo, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou te falar, porque as pessoas... não costumam muito vincular religião com isso, mas eu sou uma pessoa que eu tenho Deus muito forte dentro de mim, sempre tive, independente de religião, já passei por várias religiões, mas sempre Deus era assim, o meu foco principal. Eu tenho muito temor a Deus. E a minha tia Sula, ela é evangélica há muitos anos, e a gente sempre conversou sobre isso, que ela falava: eu te aceito, eu te respeito, eu te amo, porém não é certo perante a Bíblia. Eu falei: tia, se Deus um dia falar para mim: não foi assim que eu te fiz, Ele vai tocar no meu coração e eu vou mudar. Eu não tenho esse negócio: eu sou assim porque eu quero bater de frente com as pessoas, porque eu quero chamar atenção, porque
essa é a minha realidade. Quando você perguntou de fracasso, a única coisa que veio na minha cabeça é, para mim, teria sido fracassante e frustrante se eu não pudesse fazer a transição que eu fiz. Eu seria extremamente infeliz. Muitas pessoas falam, você deve ter sofrido muito, você é muito forte, você é muito guerreiro. Eu escolhi o lado bom de viver isso, então eu não sofri. Para mim teria sido muito sofrido se eu tivesse que ser quem eu era antigamente. Eu não conseguiria viver comigo mesmo. Vai além de uma escolha. Eu não escolhi ser assim. Um dia eu acordei e falei, não tenho nada para fazer, vou fazer essa transição. Eu vejo que você está em paz. O que eu achei interessante do que você falou foi que se Deus falar com você, você estaria aberto. Na hora. Isso é se Ele falar comigo, tocar no meu coração e falar, cara, eu não te fiz assim, não é certo o que você está fazendo. Eu vejo... na hora. Meu caso, Sim. eu sei que um dia eu vou adotar uma criança. Uhum. Tu quer fazer um neném de novo? Então, a gente já tem congelados, né? Quando a gente fez a inseminação, a gente misturou lá os óvulos, bateu num shake, não sabe de quem que é quem. E aí, bom, enfim, fez a inseminação com sêmen e já tem o embrião pronto. Então nós temos mais 6 embriões lá, Entendi. congeladinho. Então o Bento pode ter um irmão a qualquer momento que a vida quiser, né? A qualquer momento. A gente planeja talvez pro final do ano, não sei. Como a gente pode planejar, né? Então tem essa facilidade de planejar. Só dá pra ser planejado, na verdade, né? Pois é. E aí rola umas inserções. Eu lembro que teve um caô dos caras enchendo teu saco a dar uma propaganda. Do Dia dos Pais, né? Do Dia dos Pais, é verdade. Do Dia dos Pais. Que foi pra mim maravilhoso, né? Não poderia ter tido coisa melhor. Porque a campanha que eu ia fazer pra... Eu não sei, pode falar mais? Você pode falar o que você quiser. Tá. Eu ia fazer a campanha pra Natura. Aham. Era só um post. Só, mais nada. Stories. E era eu e mais 16 caras. Não, eu e mais 15. Éramos em 16. E aí gerou uma polêmica tão gigantesca em cima disso, eu também vai fazer a campanha da Natura, que absurdo, como assim, não me representa, não é pai, não isso, não aquilo. Gerou um boom tão grande que aí eu tive que fazer a campanha, né? Porque não tinha campanha, eu não ia fazer a campanha. É mesmo? Eu só ia fazer um post. E aí falaram tanto que eu ia fazer a campanha que eu tive que fazer alguma campanha. Aí me contrataram pra fazer a campanha, o que foi maravilhoso. Pois é. E assim... Mas, cara, 16 caras, eu não te represento. Tem mais outros 15. Se inspira nos 15, caçanta. Precisa se inspirar em mim? Não se inspira. Deixa quem gosta de mim se inspirar, poxa. Eu sou o pai que sou atencioso com meu filho, que cuido da minha esposa, que cuido da minha casa, que não bato na minha esposa, que não abandono ela quando o menino tá doente, que, porra... Se esse tipo de pai te representa, é esse tipo de pai que eu sou. Acabou. Simples assim. E assim, dá pra identificar quem são os chatão que ficam te perturbando? Porque, vou dar um chute. Tá? Eu sei que você é evangélico. Uhum. Não são os evangélicos que mais pegam no teu pé, não? Problema deles. E como é que tu se sente, assim, sendo um evangélico? Jesus lá tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Jesus não tem nada a ver. Então, Mas... meu negócio é com Jesus, não é com o homem. Pouco me importa o que os evangélicos acham ou pensam. O que me importa é o que Jesus vai pensar de mim, Deus vai pensar de mim, a minha conexão com Deus, a minha conexão com a minha família e Deus. É isso que pra mim importa. Jesus não tem nada a ver com o que esse povo evangélico faz. Agora ele vai responder pela cada cagada que eu fizesse, Jesus tivesse que responder. Não tem como, cara. Não, Jesus não tem nada a ver com isso. Imagina. Tu virou tudo que eu evangélico tenho quando? Na minha vida, tudo. O ar que eu respiro. É porque Deus permite. Eu sou grato a Deus por tudo. Tu é evangélico há quanto tempo? Puta, sabe que eu não sei? É mesmo? Quanto? 4 anos só? Só isso. E Mas já a tá minha... assim? Não, mas a minha... Ainda tá assim, porque Mas na verdade a minha... os primeiros anos são o da paixão, né? Mas você sabe que, assim, eu nunca tive uma religião mesmo, assim, né? Que eu segui. Eu dava umas transetadas, joga um tarô, vê aí. Mas já era espiritualizado. Não, eu sempre tive conexão com Deus. Tá. Você acredita? Mas o que isso quer dizer? Vou te dar o exemplo agora.
eu uma vez fui num centro de macumba aí, que me levaram. E aí, você tem que fazer um trabalho assim, um trabalho, sei lá, e passa os negócios, passa umas plantas, passa não sei o quê. Juro por Deus, não preciso mentir, porque Deus sabe o que eu penso e do meu coração. Todos os momentos que eu tava em qualquer outra coisa, qualquer outra religião, até nesse momento, eu tava lá falando, meu Deus, que você só permita que aconteça qualquer coisa se for da sua vontade. Que se tiver espírito ruim aqui, afasta de mim. Se isso que eu tô fazendo for errado, me tira daqui de alguma forma. Eu só quero fazer qualquer coisa em qualquer religião, se for da sua vontade. Se você estiver presente. Todos os momentos na minha cabeça era sempre focado e pensando em Deus. Então, sei lá, isso é ser evangélico? Então, acho que eu já era evangélico. Não, eu acho que isso é ser conectado com... Conectado com Deus. Deus, de alguma forma. Sempre fui, sempre. Sempre fui. E aí, o que me conectou com o evangélico? Porque não tem nada a não ser Deus. Não tem São José, São Bento, São isso, São aquilo. Não tem... eu não falo com ninguém. Mas tu sente necessidade eu falo direto com Deus. De, tipo, ter uma religião pra isso? Pra congregar pra isso, por exemplo? Não. Eu não. Mas é um lugar que eu me sinto bem. É um lugar que eu me sinto bem. Por exemplo, você tá cansado pra caramba da semana, muita coisa na cabeça. Às vezes você não tá tão conectado assim com Deus, e aí você chega num domingo. Eu gosto do domingo de manhã. Pra mim, eu prefiro de manhã. Então, você chega lá, a conexão que você tem de alívio, de se sentir abraçado mesmo. Dependendo da sua conexão, é isso que você... Eu me sinto assim, abraçado mesmo, sabe? De você chorar e dar aquele alívio, quando você chora e dá aquele alívio no coração, de falar, putz, tem alguém maior que eu que me acolhe. Porque na minha casa sou eu acolho minha esposa, eu acolho meu filho, você tem que pagar a conta, você tem que ir, o cano furou, você resolve, a privada entupiu, você resolve, o cano do vizinho, coisa você tem que resolver também, porque você é vereador, o buraco, a pavimentação, não sei o que lá, e é você resolvendo coisa de todo mundo, e quem que resolve o seu? Que hora você para pra se resolver? É esse momento que eu me sinto acolhido. É nesse momento que eu falo, meu Deus... Tem alguém maior que eu que me coloca no colo, sabe? Que me abraça, que me traz conforto. É assim que eu me sinto. Então, por isso, eu preciso ir nesse lugar pra me alimentar mesmo. Tu alimentar vai sozinho minha alma. Ou tu leva a família? Não, vai eu, Andressa e o Bento. É? A Andressa curte também? Sim, a Andressa acho que já é mais fácil porque ela foi criada numa família de evangélicos. O pai dela é evangélico, a mãe dela é evangélica. Então, pra ela sempre foi muito mais... o cotidiano mesmo de estar ali com a família evangélica. Eu não, minha mãe já foi de várias religiões, já me levou na macumba, já isso. Meu pai é espírita, então eu meio que transitei por todos os lugares. Mas nesse lugar foi o que eu me senti melhor. Mais perto e mais conectado ainda com Deus do que eu já era. Entendi. Pô, cara, tu falou uma parada que a Andressa vinha de uma família evangélica já. É? Como é que foi esse início de relação de vocês, então? Porque eu tendo a pensar que pode ter tido algum preconceito da família, por exemplo. Não teve. De ninguém da família dela. A gente nunca teve esse papo. Caralho. Nunca ninguém conversou comigo do tipo assim... como foi sua vida antes? Sei lá, ou... por que você é assim? Nada, a gente nunca falou sobre esse assunto. Caramba, nem com a mãe dela, nem com o pai dela e nem com nenhuma das irmãs e o irmão dela. Nunca tivemos essa conversa. É um cara que ela namorou, que ela noivou, que ela casou, que ela teve um filho e que a gente tá 10 anos junto. Simples assim. Porra, foda demais. Bom, é porque eu esperava algo diferente. Parece uma porra. Eu não sei se eu chamo de sorte, tá ligado? Porque é meio bad trip chamar de sorte. Porque o que acontece? Idealmente, isso seria normal, cara. Assim, as pessoas tratariam as pessoas como pessoas, sim, né? Mas é pra isso que eu milito. É que as pessoas, às vezes, esperam de mim uma militância do... os peitos de fora, gritar e tal. Isso pra mim é barulho. É legal? Chama atenção?
deve ter sua eficácia. Esse barulho todo pra chamar atenção, porque às vezes você tem que fazer umas coisas absurdas mesmo para as pessoas verem que você existe, que você tá lá. Eu entendo. Mas não é a minha forma, seria falso. Se você me vê muito bravão, fazer muita... Não sou eu. Eu sou mais calmo, eu sou de conversar. Você ainda me perguntou, mas você consegue trabalhar, né, na Câmara, aprovar suas coisas e tal? Eu falei pra você, meu diálogo é com todos. É com a bancada evangélica, é com a bancada da diversidade, é com o pessoal da bala, é com quem quer que seja. Porque eu não imponho nada, eu tô sempre respeitando o outro pra que o outro me respeite. Eu não quero que você me engula, goela abaixo. Eu sou assim, você tem que me engolir mesmo. Igão, se você não concorda... A minha tia Sula, ela é extremamente evangélica há muitos mais anos do que ali a nós da minha família, e ela sempre falou pra mim, eu te amo, eu te respeito, eu sempre vou te acolher, mas perante a Bíblia é errado. E tá tudo bem. Eu não me sinto errado, eu não acho que é errado. Eu não acredito que Deus faça distinção das pessoas, eu não acredito que Deus erre. Deus me fez assim. Talvez tenha um propósito eu ser assim, eu ter essa voz, né? Agora, eu sou muito ruim com esse negócio de Bíblia, eu tinha que ser melhor nisso. Mas é sério, é que eu tava lendo um negócio com a Andressa, é o rei Davi, que ele falou que tava proibido entrar no reino dele. Vê aí se alguém é de Bíblia melhor que eu. Que tava proibido de entrar no reino dele pessoas coxo, que tinha deficiência, e não sei o que lá. E aí Deus tinha falado que era pra ele acolher as pessoas da família de um certo profeta lá. Ele, como rei, ele voltou atrás e acolheu. Ele, como rei, ele tinha dado uma ordem que ele não voltaria atrás, e ele voltou atrás para acolher uma dessas pessoas que tinha deficiência. Quem é evangélico aí deve estar querendo me matar, que eu tô explicando tudo errado. O importante é a mensagem. Isso. Então, assim, eu não acredito que Deus fez errado. Talvez ele me fez assim, porque hoje eu tô aqui num podcast da dimensão que é o seu, e nós estamos falando sobre isso. Quantas pessoas nós estamos atingindo? Quantas pessoas hoje, talvez, tenham raiva de Deus, tenham raiva de Jesus, porque é o que você falou. Os evangélicos não tratam mal, os evangélicos não te botam pra fora, os evangélicos não isso. Mas são os evangélicos, o que Jesus tem a ver com isso? Né? É porque eu não me sinto acolhido em igreja nenhuma. Vai na minha, vai na cidade de refúgio, vai te acolher pra caramba. As minhas pastoras são casadas há 20 anos. Uma das minhas pastoras, ela era de uma congregação aí que era extremamente rígida, e ela tem até vídeos que ela fez falando que ela era ex-lésbica. E, cara, não dá. Não deu, voltou atrás e tá casada há 20 anos com a minha outra pastora, e hoje acolhe muitas pessoas que precisam ser acolhidas. Então, cara, de boa. Deus é maior do que tudo, devo ter um propósito de eu ser assim do jeito que eu sou, dele ter me dado a voz que ele me deu, a dimensão na proporção que ele me deu, não é à toa. E eu não sei o que ele quer com isso, não. Eu tô indo no flow. Eu acho que, bom, existem várias discussões que são levantadas, né? Então, com certeza, o propósito ser assim é importante para a sociedade. Porque é aquilo que a gente estava conversando antes. O lance, se a gente consegue se reconhecer como pessoas, aí tem um montão de ódio e preconceito que não existe mais, né? Tipo, não existe racismo quando você olha pra uma pessoa preta, ela é só uma pessoa, né? Então... É isso. Esse seria o... A gente ainda não chegou nesse melhor dos mundos. Estamos bem longe. Estamos bem longe. Mas essa é a intenção. Bom, nós vamos ver agora o diagnóstico que Tami Miranda recebeu, que foi falado no início do vídeo. E logo depois eu venho falar aí sobre a verdade que você precisa saber sobre Tami Miranda e JA. Eu quero confidenciar uma coisa pra vocês, que eu nunca falei pra ninguém. Eu não tenho ninguém, vamos dizer assim, atípico na minha família. Eu sinto na pele o que vocês sentem. Eu fui diagnosticado com TDAH e vários desses barulhos me incomodam mais do que vocês imaginam.
Imagina pra mim que sou uma pessoa pública que tenho que lidar com isso todos os dias. Pra mim é muito difícil dar abraço. Imagina quantas pessoas eu não abraço por dia. Então, eu quero que vocês saibam que hoje a gente não vai sair daqui com as soluções, mas a gente vai sair daqui com a missão de tornar a vida de cada um de nós, pelo menos, mais leve. Qual é a verdade que você precisa saber sobre Tami Miranda e J.A.? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Quando alguém abre o coração para Jesus e a pessoa se entrega a Jesus e ele dá abertura, como você viu nesse vídeo, nas falas de Tami Miranda, Jesus faz a obra completa. Agora, quando alguém despreza a Jesus, essa pessoa não tem mais solução. Então, eu acredito que Jesus tem espaço para atuar na vida de Tami Miranda. Mas agora você vai ouvir um vídeo de J.A. tirando qualquer possibilidade de Jesus operar na vida dele. Axé. Eu amo candomblé. Eu amo candomblé em vários sentidos. Primeiro que foi a minha parte materna, eles eram do candomblé, aí por algum motivo eles todos foram para a igreja evangélica. Mas aí eu sempre tive essa vontade de me reconectar a essa força. E aí eu comecei a ir no candomblé, tipo, foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida, assim. Porque na igreja evangélica tem algumas expressões de, tipo, as pessoas, elas se moverem, elas pularem e tal. E eu achava que era da igreja evangélica, mas depois eu vi que, na verdade, é uma cultura do nosso povo, sabe? Então, quando eu cheguei numa primeira casa e eu vi as pessoas com aquela emoção, eu entendi que nem se tratava mais de religião. Era uma coisa muito mais além. E aquelas músicas,